Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva e vamos iniciar a nossa manhã com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero entregar a si todas as suas intenções, tudo aquilo que o rodeia, a sua família. Se está numa situação de doença, também entregar a sua saúde ao coração imaculado de Maria, para que ela seja o seu refúgio e que este coração lhe traga muita paz interior. Rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar no programa sobre um tema que nunca abordámos aqui, ilustração infantil. Vamos estar à conversa com a Carla Nazaré, uma apaixonada pelo desenho, viveu grande parte, ilustrou os livros A Rapariga que Perdeu o Coração, de Margarida Rebelo Pinto, contos de Anderson para crianças, Sem Medo, contos das Mil e Uma Noites, de Alice Vieira, entre outros. A sua obra é ampla. Começou pelo design gráfico e ilustração infantil. É diretora do ateliê Nós na Linha, há 13 anos. Está a desenvolver um projeto no seio do ateliê onde concilia a ilustração com o design de interiores, uma nova paixão. Aliada a esta paixão, acaba de abrir uma conta no Patreon, onde se predispõe a ajudar todos quanto querem enverdar por esta área, porque sempre gostou da área da formação. Eu quero dar as boas-vindas, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu é que agradeço o vosso convite. Fale-nos um bocadinho de si, Carla. Quem é a Carla? Bom, eu comecei por querer ser uma arquiteta. A minha primeira ligação às artes, e por isso é que estou aqui hoje, foi através da arquitetura, das revistas de arquitetura, casas, decoração. Achava tudo aquilo muito engraçado. E mais tarde, não podendo enveredar pela arquitetura, coisas da vida, Sim. Acabei por ir parar às Belas Artes a Lisboa e foi então que eu descobri o design. Sim. E depois a ilustração. E, portanto, a Carla é isto. Hoje em dia sou uma ilustradora, faço sobretudo ilustração para livros infantis, Sim. mas também para outras publicações, para adultos. E é o meu dia a dia, é a arte do design e da ilustração. Quando é que começou a sua paixão pela ilustração? Já estava a acabar a faculdade. Portanto, depois da arquitetura descobri então o design de comunicação. Mas não fez a faculdade de arquitetura? Não. Pois eu não consegui entrar Sim, para a arquitetura em Coimbra, que era o que eu queria, porque eu vivia em Coimbra com os meus pais, e fui entrar na Faculdade de Belas Artes em Design de Comunicação, que eu achei que teria sido um engano. Mas pronto, lá está, costuma-se dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, verdade, não é? É verdade. E se eu nos primeiros dias chorei imenso quando cheguei a Lisboa e disse que não era aquilo que eu tinha previsto para a minha vida, logo a seguir foi um entusiasmo completo com o curso, com a faculdade, com a cidade, com tudo aquilo que a cidade tem para oferecer e fiz então o design de comunicação com muito gosto, muito contente com o curso. Foi já no final do curso que eu descobri a ilustração. Que giro. Como complemento dos meus trabalhos de design. Sim. Na altura não havia internet como há hoje, o acesso aos computadores como há hoje, e eu precisava de complementar os meus trabalhos com bonecos, não é? Com ilustração, com imagem. E comecei a fazer os meus próprios desenhos e foi assim que eu me comecei a encantar por esta arte de comunicar através da imagem. Este pequeno engano, digamos assim, que não foi um engano, fez com que se encontrasse. É verdade. Encontrou-se na sua profissão, na sua vocação também. É verdade. E, se calhar mais daqui a pouco vamos falar sobre isso, não sei. Sim. Mas agora, nesta fase da minha vida, voltei
um bocadinho aquela primeira área que me fez despertar para o design, que é a decoração, Sim, e o design sim. de interiores. Sim, sim. E, portanto, eu, neste momento, e no ateliê, estou a desenvolver um projeto que me permite associar a ilustração, o design de comunicação, ainda ao design de interiores. Olha, está a E por ver? isso estamos a fechar assim um ciclo. Não sei se estamos a fechar um ciclo ou se a começar Sim. um novo. Mas sinto-me feliz porque consegui Realizar um sonho. Exato. Um sonho que tinha e que se calhar pensava que Já estava arrumado. que já estava arrumado e que surgiu de novo. E que se calhar não era mesmo bem a arquitetura que eu queria, se calhar era o design de interiores e eu não sabia na altura porque não havia muito esta distinção. Sim, agora os tempos também são outros e já é essa distinção. Fala-nos da importância da imagem para o ilustrador. É a nossa forma de comunicar. Sim. Não é? Nós comunicamos, podemos não ter o dom da palavra, podemos não ser, muitos de nós até não somos muito sociais, somos reservados, gostamos de estar no nosso cantinho a fazer o nosso trabalho artístico e comunicamos através da imagem. Sim. Tem um ateliê em casa, ou não? Antigamente estava em casa, Sim. agora já não. Agora estou perto de casa, estamos no Estoril. E o ateliê Nós na Linha tem outras pessoas a trabalhar comigo. Sim, claro. Mas na sua casa não tem o seu cantinho em que foge para lá e... Agora a minha casa é o cantinho para onde eu fujo para não trabalhar. Exatamente, está certo. Com que materiais trabalha nas suas ilustrações? Eu hoje em dia uso muito a técnica digital. Sim. Mas misturo também muito a colagem. Às vezes colagem física, imprimo o trabalho, pinto por cima, volto a colar coisas, às vezes rasgo, estrago para lhe dar um outro ar, mas também colagem digital. Fotografias que tiro, texturas que encontro e que digitalizo e acrescento à ilustração. Surgiu aqui uma curiosidade, que eu acho que isto nem está aqui no guião, mas explique-nos um bocadinho o processo antes do digital e agora com o digital, porque eu acho que é interessante as pessoas lá em casa saberem como é que era antes e como é que é agora. Eu acho que é uma curiosidade muito grande das pessoas, principalmente aquelas que não sabem o que é o digital, não é? Sim. A técnica digital. No fundo, é só mais uma ferramenta que os ilustradores têm. O processo é o mesmo. Eu, quando ilustro um livro, começo por ler o texto de uma forma descomprometida, imaginar algumas situações, algumas personagens, depois parto para um storyboard, onde eu já começo a distribuir o texto pelas páginas e a ilustrar ações e situações, e depois é aplicar a técnica de desenho ou de pintura que cada ilustrador utiliza. Sim. Portanto, se eu no início trabalhava muito com acrílico, comecei na aguarela, mas é uma técnica bastante difícil de lidar, é demorado, depois uma cor tem que secar para pormos a outra ao lado. A seguir passei para o acrílico por ser uma técnica que me permite muita textura e cores muito densas. E depois passei para o digital, que basicamente é a mesma coisa, é quase como se usássemos pincéis e tintas, só que estão numa aplicação no computador. E uso uma caneta digital, muito parecida com uma caneta de desenho, só que está ligada ao computador e, no fundo, o processo é idêntico, sim. Uma curiosidade, também faz desenhos nas toalhas na mesa de restaurante enquanto espera, ou não? Eu sou muito limpinha. Não, eu gosto de desenhar distraída, quando vou de férias, de fim de semana, com a minha filha. Adoro fazer workshops com miúdos, com crianças, até com adultos, saídas para desenhar na rua. Mas desenhar na mesa do restaurante não é habitual em mim. Não sei, talvez eu goste de dar atenção às pessoas, à minha família, a quem está comigo à mesa, exato, a quem está à volta de mim. Distraio-me muito com quem está à volta. Talvez me inspire muito em quem me rodeia. Sim, isso é importante, dar atenção àquilo que está à nossa volta e àqueles que estão próximos de nós.
Que cores gosta de utilizar nas suas ilustrações? Eu gosto de utilizar as cores que o texto me comunica, me passa. Ou seja, eu não sei se isto para as pessoas que não lidam com ilustração se faz sentido, mas quando eu estou a ler um texto e é só letras pretas num fundo branco, é um texto corrido, eu acho que aquele texto me transmite, transmite-me, além das emoções, transmite-me as cores, transmite-me um ambiente, texturas, até uma época. Eu começo a ter imagens quando estou a ler o texto e muitas vezes eu quero fazê-lo de uma forma descomprometida. Sim. Vamos ler como se fosse um qualquer leitor. Só que eu já estou tão habituada, exato, a começar logo a trabalhar o texto que eu começo logo a ver cores. As cores é logo uma situação que me vem muito através do texto, uma do curiosidade, quando está fora do âmbito de trabalho, quando vai ler um livro normal, essas sensações vêm... Também tenho. Sim, às vezes eu imagino ilustrações para livros que nunca vou ilustrar, livros que estão finalizados, livros que eu compro e estou a ler, eu imagino ilustrações para aquele livro. Que interessante. Sim. Ainda se lembra do seu primeiro desenho? Meu primeiro desenho na vida ou como ilustradora? Pode ser os dois. Bem, na vida não me lembro. Sim. Até porque eu acho que eu não posso dizer que seja daqueles ilustradores, eu ilustro desde pequenina, eu faço desenhos desde pequenina, não. Foi algo que surgiu no fim Surgiu muito tarde, sim. Muito tarde. Surgiu quando tinha que surgir. Exatamente. Não é? Por isso, desenhos que eu fizesse em pequena, eu não tenho memória. Tenho guardados alguns das redações que nós fazíamos na escola, fazíamos a redação e depois o desenho. Sim. Eu tenho isso guardado, a minha mãe guardou para mim e gosto muito de os ver, mas não é nada que me fique assim, que me tenha ficado para sempre marcado. Agora, a minha primeira ilustração, lembro-me muito bem, foram 3, aliás, que eu fiz para os contos do Gabriel Garcia Marques e fiz durante a faculdade. Foi no meu último ano o projeto de final do curso. Um dos projetos de final do curso, sim. Falava há bocado um bocadinho do processo criativo. Quem lá está em casa, se calhar pensa, a ilustração, começa logo a desenhar, mas tem todo... Tem um processo... Eu não imaginava que tinha esse processo todo. Sim, e às vezes é demorado. Sim. Às vezes eu demoro mais tempo a começar do que a terminar. Ou seja, eu ando ali umas semanas, às vezes 2, 3 semanas a maturar o texto e atenta a tudo como me rodeia, à procura de uma inspiração, à procura de um ambiente ou de uma paleta ou de uma... Apesar do texto já me passar alguma informação, eu depois, para passar à prática, ando a maturar aquilo durante uns tempos. E depois, quando encontro a primeira personagem ou a primeira situação, quando ilustro o primeiro desenho, a partir daí depois surge tudo. É naturalmente. Mais rápido. Porque já tenho tudo organizado na minha cabeça. Sim. A que se deve a preocupação da Carla a nunca ilustrar a partir do que é óbvio? Quem vê as suas ilustrações verifica que há sempre uma mensagem para além daquilo que vemos do que é transmitido. Comenta esta evidência. É engraçado vocês terem reparado nisso, porque é um dos ensinamentos que eu dou aos meus formandos quando dou formação. O que eu faço, o que eu pratico comigo, muitas vezes, é ok, tu leste o texto, surgiram-te aquelas imagens, mas essas, se calhar, são as imagens que surgem a toda a gente. Sim. Portanto, tu agora vais subir e levar um bocadinho a fasquia, vais subir de nível. E, portanto, as tuas primeiras imagens servem de base, mas tu agora vais mais longe, vais trabalhá-las, vais acrescentar algo teu. E por isso é que te chamaram para fazer este projeto, para participar neste projeto, não é? Isto sou eu a falar comigo. Sim. E, portanto, às vezes, os primeiros desenhos que eu faço, eu olho para eles e digo, senhora, muito bem, então agora vais-lhes acrescentar algo de teu. E se calhar é aí que então notam
que eu passo para um nível mais diferente, especial, mais único, que é quando eu acrescento a minha própria visão e leitura e o seu cunho pessoal, não é? E o meu cunho pessoal. Que isso também é importante. Sim, sim. Há uma curiosidade que os ilustradores têm. Geralmente padecem da preocupação da necessidade de paginar tudo o que fazem. Verdade ou mentira? E porquê? Eu acho que nem com todos isso acontecerá, mas com a maior parte sim. Porque um livro, a imagem de um livro, o texto também é imagem. Sim. A mancha de texto também funciona como imagem, principalmente nos livros para os mais novos, os mais pequeninos, em que o texto brinca com a imagem, intervém com ela, comunica com ela, a imagem acrescenta coisas ao texto, às vezes coisas que não estão lá, mas que nós às vezes gostamos de os pôr a brincar em conjunto. E como muitos ilustradores também vêm da área do design, da comunicação, nós gostamos de brincar com os dois em conjunto e fazer o livro como um todo, a funcionar como uma obra mais fechada, mais e trabalhada. Onde é que se inspira? Eu costumo ir às escolas e essa é uma pergunta que os miúdos me fazem sempre, quais são as tuas fontes de inspiração? Sim. E eu dou sempre a mesma resposta e fico a pensar, será que há uma melhor? Possivelmente haverá uma melhor. Mas eu acho que as minhas fontes de inspiração são tudo o que me rodeia com muito trabalho em cima. Sim. Ou seja, eu gosto eu guardo, coleciono papéis, folhetos de museus, de coisas que eu acho bonitas, postais, fotografias antigas. Eu gosto muito do antigo, gosto muito do passado. Eu também. E então eu guardo muito todos esses objetos. Sim. Que um dia eu estou a ilustrar um livro e de repente vou a essa gavetinha que eu tenho lá, busco um bocadinho o que lá guardei e há sempre coisas com que eu vou trabalhar. Sim. Digitalizo texturas, digitalizo fundos, há personagens de fotografias, pessoas familiares às vezes que me inspiram. Tenho, por exemplo, aqui... Falava da sua sobrinha, não era? Há pouco falávamos na minha sobrinha, exatamente. A minha sobrinha é uma louca. É a sobrinha mais... Nós costumamos lhe chamar a selvagem, mas ela é tão querida, tão meiga. É ao mesmo tempo muito meiga e muito, muito louca. Sim. E então, quando eu fiz este livro, Descobre outra vez 1, 2, 3, o livro é sobre números. Sim. E é sobre contas. E eu não tinha personagem para ele. E um dia a minha irmã manda-me uma fotografia da minha sobrinha. Não, mentira, não me manda fotografia nenhuma. Foi o jantar de aniversário da minha avó, dos 90 anos da minha avó, e a minha sobrinha estava lá, com uns puxinhos na cabeça, que são estes dois berloques amarelos, sempre de um lado para o outro. Ela não parava. Eu estava com este livro nas mãos nessa altura e foi ela a fonte de inspiração para este livro. E como é que ela se sentiu ao saber que tinha sido... Ai, toda orgulhosa, claro, levou o livro para a escola. Falou para os amigos? Falou para os amigos que era ela. E, gosta muito de se rever no livro. Sim. Que referências é que tem enquanto artista? Eu, como venho da Faculdade de Belas Artes, as minhas referências são muito ligadas à pintura, à escultura. Gosto muito dos artistas, do sul da Europa. Gosto muito de artistas do Gaudí, do Miró. Gosto muito da arquitetura do norte da África. Tudo assim aqui muito à nossa volta, portanto. Coisas muito portuguesas, arquitetura portuguesa também. E é por isso que eu sou influenciada. Claro que gosto de uma série de designers contemporâneos, uma série de ilustradores também contemporâneos, e todos eles acabam por nos influenciar de uma forma ou de outra. Mas
pronto, a certa altura, nós, querendo colocar o nosso cunho pessoal no trabalho, as influências Sim, pronto, claro. têm um limite. Fale-nos do sentimento que tem em colocar-se na pele da personagem que está a ilustrar para fazer os vossos dos livros. Eu acho que eu não me coloco tanto no papel da personagem, mas coloco-me mais como uma companheira Sim. desse personagem. Que Estou está ao ali ao lado, lado. estou a ver do lado de cá. Sim. Porque eu acho que só assim é que eu consigo também manter a distância suficiente, o distanciamento, para poder comunicar. Há um livro que eu ilustrei que foca a temática do bullying. Sim. E para mim seria demasiado penoso, eu imagino, entrar na pele desse personagem. Sim, sim, sim. E por isso eu acho que funciona melhor assim, colocando-me ao lado dela, vendo como é que pode agir, como é que pode responder, como é que pode atuar, mais do que entrar Sim. na personagem. Recebe o livro, os escritos do livro, de certeza, mas tem uma conversa com o escritor? Antes Nem sempre. Nem sempre. Portugal é um país muito pequeno, não é? Sim. Nós conhecemos todos. É verdade. E, portanto, às tantas, eu já conheço muito bem os escritores com quem tenho trabalhado. Sim, sim. E se não os conheço, passo a conhecer num instante. Mas não é obrigatório. Sim, E nem sempre isso acontece no mundo da ilustração. Há situações... O editor é que é o intermediário. Sim, entendo. E se o autor quiser contactar com o ilustrador e fazerem o trabalho de uma forma mais próxima, é possível fazê-lo. Sim. Se não houver necessidade, pronto, desde que se respeite, cada um respeite a autoria do outro, o trabalho flui de qualquer maneira. E a reação do escritor perante a ilustração, ele passa-lhe essa reação ou também... Também é muito variado. Isto depende muito das pessoas, porque por trás dos livros estão pessoas, não é? Sim. E as pessoas são todas diferentes e encaram o seu trabalho e os seus projetos de forma diferente. Sim. Eu posso dizer que eu adoro trabalhar com o José Jorge Letria, adoro trabalhar com a Alice Vieira, com a Margarida Fonseca Santos, sei lá, há uma série deles com quem adoro trabalhar. E, por exemplo, o José Jorge Letria não tem necessidade nenhuma de falar comigo sobre nada. E vê o livro no final e diz, sim, senhora, está muito lindo, está a avançar. Não gosta de interferir durante o processo. Dá liberdade. Exato, dá a sua opinião no final, dá os parabéns, se for caso disso, e o trabalho está feito. E já trabalhei com outros autores que fazem questão de estar muito próximos, de fazer o percurso da ilustração comigo. E pronto, e eu tenho também todo o gosto em trabalhar em conjunto, porque Sim, claro. também não há como trabalhar em equipa. É verdade, é verdade. Há uma curiosidade que nós temos. Em alguns países, as obras são escritas e a obra é entregue ao ilustrador. Porém, a Carla geralmente estabelece, então, o contacto com o escritor. A ligação entre autor e ilustrador acaba por ser também uma mais-valia, mas... Pois, era como eu estava a dizer há pouco. Pode ser, mas não é obrigatório. Depende muito do autor e depende muito de como o projeto está delineado. Pode não haver necessidade disso. Por exemplo, eu trabalho com a Margarida Fonseca Santos há anos. Um dos meus primeiros livros ilustrados foi com ela. Sim. Não sei se foi o terceiro, uma coisa assim. Portanto, neste momento nós quase não precisamos de falar uma com a outra. Já se conhecem, já têm essa Conhecemos ligação. tão bem. Ela, quando me entrega ao trabalho, quando me liga, já o trabalho está quase a terminar e já há um conhecimento muito grande entre as duas. Chegámos ao fim da primeira parte. Foi Isto é muito rápido. Mas fique connosco para tomar um cafezinho e voltamos já para a segunda parte do programa, até para falarmos aqui dos diferentes livros ilustrados. Até já!
E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo. Hoje temos aqui uma convidada, que é a Carla Nazaré, que nasceu no ano 1975, em Moçambique. Viveu grande parte da sua vida em Coimbra, mas reside em Lisboa desde 1993. É licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, cidade da qual guarda a luz que reflete as cores, as oportunidades oferecidas e as coisas que acontecem. Trabalha desde 1998 como designer de comunicação e a partir de 2001 inicia a sua atividade como ilustradora infantil. Espero não ter dito nada de errado. Tudo certo. Tudo certinho. Estávamos aqui no intervalo a falar, não é? Eu fiz-lhe uma pergunta do seu marido, qual era o trabalho do seu marido. Disse-me que ele é designer e que ele trabalha consigo, certo? Sim, sim. E achei muito bonito, porque não é normal assim o casal trabalhar junto, e até comentei que, olha como é bonito um casal dar-se tão bem no trabalho. Sim. E funciona. Funciona, aliás, só funciona assim. Nós costumamos dizer que a empresa só existe enquanto os dois existirem. Sim. Se um falhar, a empresa vai ser fechada, não Sim. sei. Nós trabalhamos muito bem em conjunto. Sonhámos o projeto da Nós na Linha, do ateliê em conjunto. Sim. Agora a Nós na Linha tem uma oficina, que é a Oficina 52, onde nós realizamos os trabalhos que são projetados no ateliê. Sim. E ele virou-se muito para a parte da produção, para a oficina. Sim. E por isso a gente só vê aquela empresa a funcionar com os dois, aliás com os três, porque a nossa filha também está muito por lá. Está tudo em família, isso é muito bonito. E pronto, tem a vossa filha, mas também é um fruto da vossa união. O ateliê que sonharam juntos, sim, não é? Sim, isso sim. É muito bonito. Uma empresa implica muita dedicação. Sim. E eu não sei se será esse até o motivo de nós termos uma filha só. Sim, sim, sim. Porque às tantas era muita coisa. Nós somos os dois de Coimbra, sim, a morar em Lisboa. Uma cidade boa, porque eu também sou de Coimbra. Eu sabia que havia aqui uma boa energia. Sim, e quer dizer, nós fora de casa, longe dos pais, dos avós, sim, e com uma empresa em mãos para gerir, a ultrapassar tantas fases difíceis, sim, 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 que nos têm colocado no caminho, só pode funcionar assim, não é? Com muita dedicação e em família. A família é a base e o sustento que nos ajuda a avançar e a superar as dificuldades, não é? Sim, e é uma sorte a nossa Carolina ter aderido desde sempre a esta aventura, não é? Mas acho que isso tem a ver com o vosso testemunho, se calhar a vossa união e como se dão, se calhar, muito bem no trabalho, isso acabou por cativá-la e por, gostar dessa área. Porque os filhos normalmente refletem aquilo que são os pais, não é? Sim, sim, sim. Tem um vasto currículo. Quais são os trabalhos que guarda com mais carinho? Seria injusto eu estar a nomear trabalhos que, normalmente, os que tenho em mãos, na altura, são aqueles que eu acho que... é isto, é o último, é aquilo que tenho. E, portanto, todos eles me dizem alguma coisa. Em certa fase da minha vida. Agora, eu não posso deixar de frisar uma coleção que eu dou muito de mim, que é uma coleção que só existe em Espanha. Em Portugal saiu o primeiro livro, que se chama O Mundo de Mamãs. Sim. Mas depois houve uma editora espanhola que comprou o livro e continuou com a coleção. E agora eu posso mostrar? Sim, claro, força. Temos um mundo de mamãs fantásticas, em que temos a mamã da Alice no País das Maravilhas, a mamã do Sherlock Holmes, a mamã do Peter Pan. São todas mamãs muito especiais, a mamã do Robin Hood. Sim. E temos um mundo de famílias, um mundo de avós. Sim. E esta coleção só existe em espanhol e catalão, mas só existe em Espanha. E são ilustrações que me permitem
ir longe como eu nunca fui. Essa ilustração, o nome das famílias, ela é especial. Tem aí tem aí alguém muito especial. Sim, quer dizer... A sua filha. O livro... Sim, o livro em si. O livro tem... como é um livro que fala sobre famílias, eu não podia deixar de integrar a minha família. Sim. No mundo de avós, eu tenho os avós da Carolina, Que... em forma de personagem. Sim. No mundo de famílias, eu achei que devia introduzir os desenhos da Carolina. A Carolina, Sim. desde muito bebê, que me acompanha no meu trabalho e nesta arte de ilustrar. E ao meu lado ela fazia os seus próprios desenhos. E então eu achei que o mundo de famílias era o livro ideal para ela fazer o lançamento das suas primeiras ilustrações. E temos, por exemplo, esta, Sim. em que ela desenhou uma família numa autocaravana, Sim. ou numa caravana, Que idade aliás, é que ela puxada tinha? por uma moto. Ela aqui devia ter uns 7 anos. Devia ter uns 7 anitos, se calhar 6. Mas inspirou-se nesta ilustração que eu fiz da família na caravana. Sim. Chama-se mesmo A Família Nómada e eu estava a fazer esta ilustração e ela fez a dela. Pronto, e o livro tem toda uma série de situações. Aqui, por exemplo, a Família Aguarela, em que todos os desenhos... Eu vou pousar este. Sim. Todos os desenhos que constam desta ilustração, os pequeninos lá atrás, desenhos de músicos, desenhos do circo, este desenho de uma artista bailarina, todos foram feitos por ela. Que giro. E acrescentados à minha ilustração. E as pessoas dizem que esta personagem é muito parecida com ela. Que engraçado. Não sei se foi de propósito. Não foi de propósito, não sei se foi mesmo inspirado nela, não tenho bem a noção, mas as pessoas costumam dizer que é muito parecida com ela. E depois há uma série de ilustrações dela. Sim. Que vão povoando este livro. Sim. E qual foi a reação dela na altura? Não sei se foi recente este livro ou se já é um livro mais antigo, quando soube que as ilustrações dela iriam estar nesse livro? Ela fica orgulhosa também, claro. Quem é que não gosta de ver os seus desenhos claro. publicados num livro? Eu estava a ver aqui a data, este é de 2015. Sim. 2015, portanto, ela chegou em 2004, portanto tinha 9 anos. 9 anos. Mas isso não quer dizer nada, porque as ilustrações eu fui buscar toda uma coleção de ilustrações, os desenhos dela que eu fui guardando ao longo dos tempos. A sua filha pode dizer que a sua primeira ilustração foi quando era mais pequenina. Ela sim, pode ter essa memória. Ela pode ter essa memória. Fale-nos das reações das crianças quando veem as suas obras, quando veem as ilustrações, ou quando vão num workshop e que ensina como se faz uma ilustração. É muito engraçado, porque as crianças já reconhecem o meu estilo. Sim. E então às vezes dizem-me: eu vi um livro teu nesta livraria, ou eu tenho um livro teu em casa. Pronto, e reconhecem-me como ilustradora de alguns livros que têm em casa. E outras, a pergunta que me fazem é: como é que tu desenhas tão bem? Com muito trabalho. Sim, claro, muito esforço e é bom que elas entendam isso, nada se faz assim sem esforço. Já houve algum trabalho que tenha feito que não tenha ficado satisfeita? Sim, claro. Quer dizer, eu faço ilustração há 20 anos, eu já fiz tantos livros, estaria a mentir se não dissesse que há uns dos quais eu não me orgulho tanto, ou porque me deram um prazo muito curto para fazer, ou porque foi um erro de casting, eu não era a pessoa indicada para aquele livro, ou porque eu achei que era e a meio do percurso aquilo tornou-se mais doloroso para terminar. Não há assim um livro que eu possa dizer não gosto, odeio, não quero, tenho vergonha, não há. Mas há uma ou outra ilustração, num ou outro livro,
que eu não fico tão feliz nem tão satisfeita, mas é uma pessoa também exigente. é o nosso trabalho. É exigente também com aquilo que Sim, realiza, acho que não é? sou, sim. Que é o seu trabalho. Sim. Fala-nos do desafio da ilustração para crianças. Há algum desafio assim que seja mais evidente? Não. Eu não ilustro para crianças. Sim. Eu ilustro para leitores. Sim. Porque há adultos Que também gosto. que são crianças, Sim, não é? Que exatamente. têm mente de É criança. Como também há crianças com uma mente muito adulta. Sim. E, portanto, eu não me preocupo tanto em se estou a ilustrar para crianças. Eu estou a ilustrar para mim. Aquilo que eu gosto, aquilo Sim. que eu gostaria de ver, ou de ler, ou de receber, e que me dá prazer. Sim. E se eu transmitir isso na minha ilustração, então eu acho que hei de agradar a alguém, Sim. independentemente da idade que tiver. Sim. Eu, pessoalmente, gosto muito de ver os livros, esses livros ilustrados. Gosto imenso. Diga, quer-nos falar então dos diferentes livros que tem aqui? Sim, eu tenho, por exemplo, uma coleção com a Alice Vieira, que também gosto muito desta coleção. Acho que já terminou, acho que não vamos fazer mais, mas temos estes aqui, Histórias da Bíblia. Porquê que eu gosto? Porque a Alice Vieira tem uma forma muito especial de contar histórias. Sim, sim. Também gosto dela. Sim, tem um certo sentido de humor muito Sim, especial. sim, sim. E por isso esta coleção Ai, também que dá-me lindo. sempre muito prazer. Esse é muito giro também. Muito prazer a ilustrar. Sim. Nós agora no ateliê estamos a fazer uma edição nossa Sim. de um nicho de mercado que nós achámos que estava incompleto. Eu trabalho muito com a Margarida Fonseca Santos e ela está muito ligada à escrita e à escrita criativa, e nós lançámos agora uma coleção de livros que incidem sobretudo na escrita e na leitura, que são livros sem idade, são livros para crianças, para adultos, para professores, para educadores, são livros para trabalhar a escrita e a leitura. E temos o Razões para Escrever, são livros... Faz mal. Acontece. São livros muito pensados também de uma forma global. Portanto, a capa é em papel reciclado, é um papel produzido em Portugal. Todo o livro foi concebido no ateliê para ser um objeto de trabalho simpático, amistoso. E também tem uma mensagem na questão dos produtores de Portugal para valorizar e a questão do ambiente. Sim, exatamente. Foi muito todo ele interessante. pensado. E, portanto, temos um de jogos de escrita criativa, muito divertido para fazer, e temos um outro que são metáforas, são histórias metafóricas. Aliás, são dois destes, cheios de histórias metafóricas para nos debruçarmos sobre elas. Para nos fazer pensar. Exato. Mais algum? Mais algum. Eu fiz esta agenda. Sim. E isto, por aqui, se calhar já se percebe que eu não faço só ilustração infantil. Sim, sim. Ou ilustração para crianças. Isto é uma agenda que eu fiz numa colaboração com o IPO. Sim. Em que várias personalidades escreveram textos diferentes, cada mês tem uma personalidade com um texto diferente, e por isso dá-me uma imagem sempre diferente. E é um livro que eu gostei muito de ilustrar, é uma agenda, não é bem um livro, é uma agenda, mas que me permitiu interpretar cada texto de forma diferente, usar uma paleta de cores não tão habitual em mim, portanto, mais batida, portanto, são ilustrações menos coloridas, mas que me deu imenso prazer a fazer. Portanto, foi uma oportunidade de fazer um trabalho um bocadinho diferente. Sim, muito giro. E, claro, por uma sempre boa com uma causa. vertente, é isso. Solidária, não é? É isso. Então, isso, É isso. deve ter dado enchido o coração. Sim, é verdade. Gostava que falasse dos cuidados que o ilustrador deve ter na transmissão da sua da mensagem. Eu acho que isso não deve ser uma coisa imposta, nem de mim para mim, não é? Sim. Eu não me imponho isso, eu não me imponho cuidados disto ou cuidados daquilo. Agora, eu tenho uma formação. Claro.
exato. E, querendo ou não querendo, ela passa através do meu trabalho. Sim. E eu acho que isso é que é importante, é nós termos noção de quem somos, e ser fiéis. Ser fiéis, exatamente, ao que somos, ao que aprendemos, ao que nos ensinaram, e usar isso no nosso dia-a-dia. É só o que eu faço, mais nada. Quando lhe chega também um livro e que lhe permite-lhe sempre ser bastante criativa? Se todos os livros Sim, me permitem... boa pergunta. Eu acho que, assim, a princípio pode não me parecer. Sim. Mas depois, então, sobretudo, quando eu acho que o livro é mais difícil e me obriga a mais pesquisa, Sim. Acaba por ser um desafio maior e por me dar mais liberdade criativa. Ou seja, se por um lado me prende, por outro lado me larga. Sim, não é? sim. Por exemplo, este do IPO, em que eu tinha que ilustrar textos diferentes, de personalidades diferentes, e depois eu ficava a pensar, será que esta personalidade vai gostar de se rever nesta ilustração? E se por um lado isso me prendia, por outro obrigava-me a trabalhar a criatividade para responder ao projeto. Sim. Por isso é uma resposta difícil de dar, mas acho que é Gosta de desafios, de ser desafiada, da novidade, no desafio no sentido não da dificuldade, mas da novidade. Gosto muito, e é isso. E mesmo quando eu não tenho esse desafio, eu trato de o criar. Por exemplo, nós agora no ateliê, eu posso passar a um outro assunto que tem a ver com a ilustração. É um projeto nosso que temos no ateliê e que me tem dado um prazer enorme. Tem sido muito divertido trabalhar isso, que são estas jarras de parede. Sim. A partir das minhas personagens, de algumas personagens dos meus livros, eu achei que podia, até porque agora estou a fazer o curso de Design de Interiores, e que vou acabar este ano, e como estou a associar o Design de Interiores à ilustração e a ilustração ao design, eu criei estas peças, estas jarras de parede, que são a transcrição de muitas das minhas personagens. Aqui, por exemplo, temos a Amália. Sim, a Amália foi agora o centenário. Sim. E nós achámos que tínhamos que lançar uma Amália Rodrigues. E estas jarras de parede têm sido assim a nossa e tem tido novidade. Muita procura? Sim, sim. As personagens inspiradas nos livros, por exemplo, o livro Um Mundo de Mamãs Fantásticas, que eu acho que tenho aqui. Esta personagem, por exemplo, está lá. Nós temos uma loja online em que colocámos todas estas peças que eu criei e uma delas é a Hope. E a Hope é esta personagem que está na capa deste livro. Sim. Por exemplo, aquela que é a June. A June tem muitas semelhanças com esta personagem. Sim. Sim. E a Amália, claro, foi inspirada na Amália. É a Amália. Portanto, vi e li 300.000 informações acerca da Amália, vi muita fotografia de perfil, de frente, para lhe tirar as linhas que traduziam a figura da Amália e transformei-as nestas jarras de parede que agora temos na nossa loja online. E eu ia dizer que as figuras em que eu me inspirei através dos meus livros são assinadas e são numeradas e têm uma tiragem exclusiva a 20 exemplares. Sim. Portanto, se tem muita procura, tem. E se de vez em quando há uma que sai, porque atingimos o número dos 20 exemplares, a edição limitada, sim, também pode acontecer. Fale-nos um bocadinho desse projeto que está a ser gestado e do design de interiores. Como é que... Tem sido muito divertido, porque é algo novo e diferente. É algo novo. Não é? Nós, como ateliê de design e de ilustração, começámos por trabalhar alguns espaços infantis. Sim. Fraldários nos centros comerciais, o espaço do Pai Natal, com o trono do Pai Natal, alguns ambientes ligados a cenários para crianças e... foi a partir daí que nasceu a oficina do ateliê, porque nós queríamos fazer tudo, construir nós. Pintei muito à mão, pintei muitos cenários, muitas casinhas, muitos tronos, criámos os papéis de parede para os fraldários, criámos as ilustrações para esses fraldários, criámos temas
para trabalhar cada Sim. um. E pensámos, às tantas pensámos, ok, este ateliê está a enveredar por uma área nova, para além dos livros, Sim. e que veio através dos livros, que é o design de interiores. E, portanto, nós agora estamos a criar uma linha de papel de parede. Fizemos um primeiro papel de parede como teste para um cliente da área da restauração, Sim. mas em que misturámos a temática da serra e do mar. Sim. E foi tão divertido. Eu fui para a Serra desenhar com a minha filha, com as minhas sobrinhas, para a Serra de Sintra durante a quarentena. Sim, olha que maravilha. Sim, e houve uma brigada de polícias que me deixou ir desenhar para a Serra, porque eu estava a trabalhar, eu Sim. disse que estava a trabalhar, e estava de facto, e fui com elas para lá desenhar, e neste ambiente, peço desculpa, neste ambiente de inspiração, fiz as ilustrações que se vieram transformar num papel de parede. Olha que Isto é giro. super divertido. Imagina, os seus olhos estão a brilhar neste momento de entusiasmo, porque é algo novo, é algo diferente daquilo que... Sim. São 20 anos a ilustrar livros. Sim. Já tem então alguma procura a nível do design de interiores? Sim. E também o design de interiores acaba por lhe dar também um maior contacto com as pessoas, porque aí as pessoas têm que dizer o que querem, têm que expressar e têm que ler nas entrelinhas aquilo que a pessoa deseja. É muito engraçado. Mas eu já fazia isso, não é? Pois. Eu lia nas entrelinhas de um texto. Pois. Agora leio nas entrelinhas de uma conversa. Que também não digo que é a mesma coisa, porque não é, mas acaba por ajudar, porque tem ali a pessoa à sua frente e a linguagem não verbal também acaba por ser muito importante e acaba por inspirá-la. Sim. Eu tenho que conhecer os objetivos dessa pessoa. Sim. Se for um espaço comercial, o que é que ela pretende para esse espaço? Sim. Se calhar tenho que criar uma temática, contar uma história. O design de interiores conta histórias. Sim, exatamente. E eu tenho que contar uma história naquele espaço. Se for um quarto de uma criança, se for uma casa, uma moradia, os interiores de uma casa, ela tem que contar uma história. E eu tenho que ouvir a história dessas pessoas. E qual é a reação das pessoas quando chegam e veem o resultado final? A minha experiência não é vasta nessa área, mas espero que agora venha a ser. Mas é boa, é muito engraçado. É quase como a reação do leitor quando perante um livro. É quase como quando eu vou às escolas e os miúdos fazem comentários aos meus livros. Sim. É quando apresento o espaço e também a pessoa o comenta. Quem está lá em casa e quiser usufruir do vosso trabalho a nível do design ou quiser conhecer também o vosso trabalho, como é que pode fazer, entrar em contacto? Eu estou em todo lado, todas as redes sociais. Tem sido também muito divertida esta história das redes sociais, porque eu tenho o meu próprio site, carlanazaré.com, onde estão as minhas ilustrações, sobretudo o meu trabalho como ilustradora, porque até para o mercado estrangeiro é esse site que procuram para o mercado editorial. Querem ver as minhas ilustrações. Depois temos o site do ateliê, nós na linha.pt. E temos o site da oficina, 52.pt, onde vemos o trabalho duro, feito a partir das ilustrações e do design que desenvolvemos no ateliê. Nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Fazem workshops, dão formações? Ai, adoro fazer workshops com crianças. Eu dou aulas de artes a crianças, uma extracurricular num colégio. Dou formação a adultos. A maior parte das formações a adultos que dei foi em Coimbra, no CEARTE. Muitos artesãos. Gostei muito de dar formação a adultos. Faço diversos workshops no ateliê, de vez em quando, e de vez em quando há pessoas que me pedem, adultos que me pedem workshops. Não tenho feito muitos. Mas o que é que... Eu criei agora uma página no Patreon, que era isso que estava a falar há pouco, e nessa página eu propus-me a oferecer tudo o que eu sei acerca do design e da ilustração para quem quer enveredar por esta área. Ai, que bonito. O Patreon é uma plataforma que funciona, é paga. Sim, mas claro. quer dizer, funciona desde €1
até 20 euros. E cada pessoa... é acessível. Exato, Sim. é acessível e cada um participa da forma que mais lhe convier. Mas foi a forma que eu encontrei, até nesta fase, em que não podemos dar tantos workshops, não podemos contactar. Fizemos uma quarentena em que eu tive que dar aulas através do computador. Esta foi a forma melhor que eu encontrei de ser acessível às pessoas, uma formação muito acessível, em que elas podem obter todos os segredos que eu tenho para partilhar acerca da ilustração e do design, das editoras, das relações com os escritores. No fundo, esta conversa que tivemos aqui hoje, mas mais aprofundada, mais desenvolvida, e assistir ao meu dia-a-dia, portanto, ao meu trabalho como designer, todos os dias da semana. Carla, nota-se muito bem que gosta daquilo que faz, ama o seu trabalho, ama a sua profissão, mas uma coisa que também saltou à vista, que ama a sua família. E pelo que eu vi, a sua família é o seu trampolim para que as coisas corram da melhor forma. Então, muitos parabéns pelo seu excelente trabalho, por tudo aquilo que realiza e uma mensagem final para quem está lá em casa. Muito obrigada. Realmente é verdade, a minha família é muito importante e é importante para mim, para o meu marido, para a minha filha, toda a restante família, os meus primos, os meus tios. A nossa família tem sido a nossa base. E os últimos anos não têm sido fáceis, nada fáceis para quem tem crianças pequenas ou para quem tem empresas a seu cargo e trabalhadores, pessoas que trabalham connosco. E a família tem sido sempre o sustento. Exato. E a minha exato, o meu suporte. E a minha mensagem é a de que apreciem a ilustração, apreciem o trabalho do ilustrador. O ilustrador trabalha muito, arduamente. É um dos maiores desafios do ilustrador, é viver da ilustração. E eu gostava que a partir de hoje, a partir desta conversa que nós tivemos, as pessoas olhassem para as ilustrações e para o trabalho do ilustrador de uma forma mais ampla. Mais dedicada. Eu não vou olhar para as ilustrações da mesma forma depois desta conversa, porque não imaginava que havia todo esse trabalho de pesquisa e tudo isso. Então, hoje já vou olhar de forma diferente sempre que vir uma ilustração e vou estar atenta se é a Carla ou não. Eu agradeço muito esta entrevista, esta conversa que nós fizemos, porque acho que nunca tinha tido a oportunidade na televisão de falar tanto acerca do meu trabalho e adorei. Obrigada. Nós é que agradecemos também a sua disponibilidade de vir até nós. E o nosso programa chegou ao fim. Obrigada pela sua presença e pela sua fidelidade. Continue com a nossa programação e amanhã, às 9 horas, estaremos aqui de novo.